Você já parou para pensar como a dor nos molda? Como um mesmo sofrimento pode levar a dois caminhos completamente opostos? No meio de tanta luta, tanto poder, tem um cara que faz a gente parar e olhar para dentro da gente mesmo, sabe? Para aquelas cicatrizes que a gente nem sabia que tinha. Yoshihiro Togashi, o gênio por trás de Yu Yu Hakusho e Hunter x Hunter, não nos entrega heróis perfeitos, ele nos entrega espelhos. Hoje aqui na minha tela, vamos falar sobre uma análise profunda que talvez mude a forma como você vê dois de seus personagens mais icônicos, Gon e Yusuke Urameshi. À primeira vista, eles parecem opostos, não? O garoto inocente e o delinquente. Mas, e se eu te falar que eles não são opostos, mas sim consequências diferentes da mesma dor? Um começa na luz e desce para a escuridão. O outro começa no caos e aprende a se tornar humano. Prepara o coração, porque hoje a gente vai falar sobre o preço de querer entender demais e sobre o que acontece quando a dor, aquela que a gente tenta fugir, encontra a gente. Vamos começar com os nossos arquétipos. De um lado temos Gon, o garoto da Ilha da Baleia, com o seu sorriso contagiante e sua moral tão simples quanto o ar que respira. Para ele, o mundo é preto no branco, bem contra o mal. Suas emoções são intensas absolutas. Ele ama de forma profunda, quase possessiva, e tem uma dificuldade imensa em lidar com a perda. Gon não pensa, ele sente. Ele age por impulso, por um coração que, embora puro, é também perigosamente ingênuo. Ele começa como um inocente absoluto, mas, olha só, essa inocência é uma faca de dois gumes. E ela vai levar ele a se tornar um destruidor. De outro lado, Yusuke Urameshi, o completo oposto, certo? Errado. Yusuke começa como um rebelde perdido, egoísta, agressivo, um encrenqueiro nato que parece não se importar com nada e nem ninguém. Mas ao contrário de Gon, Yusuke não está na luz, ele está no caos, e é nesse caos que ele encontra sua chance de se construir. Com o tempo, ele desenvolve empatia, aprende com suas perdas, aceita seus limites e, o mais importante, evolui emocionalmente. Yusuke não quebra, ele se constrói, através da dor. De um rebelde, ele vira um protetor. É fascinante, né? Togashi joga esses dois na nossa cara. Um parece perfeito, mas esconde uma fragilidade. O outro parece quebrado, mas tem uma força que você nem imagina. A questão não é ser bom ou mal, é como você reage ao fogo da vida. E é aqui que a genialidade do Togashi brilha. As jornadas de Gon e Yusuke são espelhos invertidos. Gon, que começa puro demais, fica obsessivo. Ele foge da dor, tenta ignorar. E essa negação leva ele para a ruína emocional. É como se a luz dele fosse engolida por uma escuridão que ele não queria ver. Ele busca vingança, não justiça. E essa busca cega ele para tudo. Algo se perdeu ali, uma parte essencial da humanidade dele. Trocou por um poder gigante, mas vazio. Yusuke, por outro lado, ele começa no caos. Delinquente, brigão, vive na margem, mas é justamente essa vida bagunçada que prepara ele para a dor. Ele aprende com ela, abraça, usa como combustível para crescer. A consciência dele se abre. Ele entende que o mundo não é sobre ele. Yusuke não foge da dor. Ele encara, processa e sai mais forte, mais equilibrado. Ele se torna alguém que, mesmo perdendo muito, consegue ser humano. É brutal, mas é a real. Um foi salvo pela dor e o outro foi destruído por ela. Essa é a grande sacada do Togashi. A dor não é o fim, é um ponto de virada. E aí, para onde você vira? Para se destruir ou para se reconstruir? A resposta está em como a gente lida com o luto, com a raiva, com a perda. É essa diferença que muda tudo. A figura do mentor é chave na jornada de qualquer um. Pro Gon, esse cara foi Kaito. Kaito era tudo que o Gon idealizava, caçador forte e justo, tipo um pai. Mas essa idealização, essa dependência emocional, virou uma armadilha. Quando Kaito é assassinado brutalmente, o mundo do Gon desaba. Ele não consegue lidar com a perda. Não aceita que o mundo não é perfeito. A imagem dele, que era um faraó, vira o gatilho.
para a queda dele. Vingança é o único objetivo e o poder só um meio para isso, não para crescer. Já Yusuke, ele encontra na Genkai, uma mentora bem diferente. A Genkai não é idealizada, ela é dura, exigente, bate de frente com Yusuke a cada passo. Ela força ele a ver as fraquezas, a aceitar os limites, a entender que poder vem com responsabilidade. Com a Genkai, Yusuke aprende que a dor é uma ferramenta, não um motivo para desistir. Ela ensina ele a lutar não só com os punhos, mas com a cabeça, com o coração. A relação deles é de confronto, é de crescimento, e é ali que Yusuke descobre quem ele é e o que significa ser um protetor. Percebe a diferença? Gon idealiza, se apega. Quando o ideal quebra, ele quebra junto. Yusuke é confrontado, desafiado, e é nesse desafio que ele fica forte. Um quer poder para vingar, o outro para proteger quem ama. É uma lição sobre ter mentores que guiam, sim, mas que deixam a gente tropeçar, levantar, em vez de carregar no colo. É a diferença entre a idealização, que te fragiliza, e o confronto, que te constrói. Chegamos no ponto de ruptura, aquele momento onde a dor vira o motor de tudo. Para o Gon, a perda não é só tristeza, é uma ruptura emocional total. O amor dele, que era puro, vira obsessão. Ele faz um pacto extremo, abre mão do futuro, da própria identidade, tudo por um poder gigante para vingar o Kaito. Ele escolhe a destruição total. Não destrói só o inimigo, ele se destrói junto. Gon reage no extremo, e a frase que fica é brutal. Quem ama sem limites, também pode destruir sem limites. Ele não é justo, ele é coerente com o que sente. E o que sente é uma dor que consome, que transforma ele em algo irreconhecível. O Yusuke, por outro lado, ele encara a morte logo no começo. Perde gente importante, sofre, mas ele continua. Ele aprende que perder faz parte, que a dor é inevitável, mas a escolha de como reagir, essa é dele. Ele não se destrói, ele se reconstrói. A dor ensina ele a dar valor aos laços. Com a Genkai, com os amigos, Yusuke não quebra, ele se constrói através da dor. A tese é clara, aceitar a dor impede que ela te destrua. Ele vira alguém consciente, faz escolhas difíceis pensando nos outros, não só nele. A diferença é gritante. Gon destrói tudo, inclusive ele mesmo. Yusuke se reconstrói, tijolo por tijolo. Mesmo no meio da ruína, a dor, por mais que doa, pode ser um empurrão para evoluir, ou para aniquilar. A escolha é sempre nossa. E por trás de tudo isso, a mente do Yoshihiro Togashi. Ele não é de contar historinhas de conto de fadas, não. Togashi cria gente imperfeita humana, que faz a gente questionar o que é ser herói de verdade. Em Yu Yu Hakusho, ele vem com uma pegada mais shonen clássico, foco na redenção, na evolução do herói. O Yusuke é a prova viva, dá pra mudar, dá pra sair do fundo do poço e virar alguém melhor. Mas em Hunter x Hunter, aí o Togashi eleva o nível. A narrativa é mais psicológica. Ele questiona a moral, quebra o protagonista, força a gente a encarar. Nem todo herói é bom o tempo todo. Gon foi feito para quebrar essa ideia do protagonista puro, aquele que sempre acerta. Ele mostra que a pureza, no extremo, pode ser tão perigosa quanto a maldade. A ideia do Togashi é clara. Não existe herói 100% bom. Existe gente, com falhas, com dores, com escolhas. Ele desafia a gente a olhar além do óbvio, a entender que a jornada de um personagem não é uma linha reta. Tem altos e baixos, luz e escuridão. E essa complexidade que faz as obras dele serem tão incríveis, tão atemporais. Togashi não tem medo de mostrar o lado sombrio, mesmo nos heróis. Ele lembra a gente, a força de verdade não é nunca cair, é como a gente levanta, ou como a gente se deixa ser engolido pela queda. A história do Gon e do Yusuke não é sobre força bruta, não é sobre quem tem o poder maior, ou o golpe mais devastador. É sobre algo muito mais profundo, algo que bate na gente. É sobre a dor, é como a gente escolhe reagir a ela.
Yusuke olha para a dor dele, para os erros e decide mudar. Ele se reconstrói, tijolo por tijolo, aceita as imperfeições, aprende a conviver com a própria escuridão. Ele vira alguém que, mesmo depois de enfrentar o inferno, consegue ser humano, com empatia, responsabilidade e um coração que, antes egoísta, aprendeu a amar e a proteger. Gon, por outro lado, ele olha para a dor dele, para a perda dele e decide destruir. Ele se entrega à escuridão, nega o lado sombrio e por isso é dominado completamente. Ele perde quem é, troca a identidade por um poder rápido. Ele vira uma versão distorcida de si mesmo. Ele não consegue ser humano, porque a dor consumiu ele por completo. Essa é a tese final, a grande mensagem do Togashi. Quem nega a escuridão é dominado por ela. Quem aceita, aprende a controlar. E talvez a pergunta mais importante que a gente pode fazer, olhando para o Gon e para o Yusuke, não é o que você faria com tanto poder. É o que você faria com tanta dor. Porque no fim, não é sobre força, é sobre quem conseguiu continuar sendo humano, mesmo depois de perder tudo. E essa, meus amigos, essa é a lição que vai muito além do anime. É um espelho para a nossa própria jornada. Mas isso foi o que eu vi na minha tela. E você, o que viu na sua? Se gostou desse vídeo, deixe seu like, comenta aqui embaixo, sugira temas novos de animes que eu possa ver e fazer vídeos e se inscreva no canal. Me ajude a realizar esse sonho. Fique bem, enfrente suas dores, saia dessa escuridão e lembre-se, todo dia é um novo dia. Até o próximo vídeo.